Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook como Câmara Municipal de São José do Rio Preto e no YouTube como TV Câmara São José do Rio Preto. Aproveita, curta nossas páginas, deixa o seu joinha aí, é muito importante para a gente. Bom, e hoje nós vamos falar sobre a Rio Preto Prev, a Previdência dos Servidores Municipais, que, segundo conselheiros, com base em um novo estudo atuarial, estaria com um déficit ou rombo, né, de 2,2 bilhões de reais, mais do que um orçamento do município. Nós vamos falar também de uma campanha que busca reaquecer a economia, o mercado de bares e botecos, após 2 anos de crise gerada pela pandemia. Mas nós vamos começar o programa de hoje falando da Rio Preto Prev, né? Segundo o representante dos trabalhadores no Conselho da Rio Preto Prev, o rombo atuarial, ou seja, o déficit a longo prazo da Previdência Municipal chegaria a mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, mais do que um orçamento fiscal de um exercício inteiro do município. Mas para entender o que isso quer dizer, da onde que vem esses números, nós vamos conversar agora com o conselheiro da Rio Preto Prev, o Carlos Henrique de Oliveira. Quero lembrar que nós convidamos também um representante do governo para participar desse debate, diz que hoje não poderia ninguém participar, mas prometeram para a próxima semana enviar um representante da Rio Preto Prev, ou o próprio superintendente, o secretário Jair Moretti, se comprometeu a estar aqui com a gente, por isso a gente está aqui com o Carlos hoje. Obrigado, viu, Carlos, mais uma vez, de estar aqui com a gente. Vamos lá, o que significam e da onde surgiu esse número de 2 bilhões e 200 milhões, lembrando que a última vez que a gente conversou, falava-se em 1 bilhão e 800. Obrigado. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os funcionários da TV Câmara, a todos os ouvintes, telespectadores. Olha só, a questão da previdência no nosso país, ela sempre foi motivo de preocupações e, de certo modo, nós podemos dizer, via de regra, sempre houve uma intenção de absolutamente todos os governantes do passado de jogar o problema para frente, né? E entenda, esse mecanismo ele continua sendo utilizado fartamente, né, nos momentos decisivos, né, da Previdência no nosso país. Esse valor, 2 bilhões e 200 milhões de reais, ele é fruto de um estudo com base científica, regrado por legislação federal, portanto, não é um instrumento do acaso, não é? Ele foi organizado e tem por responsabilidade um atuário, uma pessoa que fez um curso, fez uma faculdade, e, portanto, não há qualquer questionamento em relação a esse valor. E ele significa que, no passado, o prefeito municipal ou os sucessivos prefeitos, quando contrataram os servidores no regime estatutário, eles deveriam ter criado um instituto parecido com a Rio Preto Prev, né? A Rio Preto Prev foi criada em 2001 por força da emenda constitucional número 20, mas lá no passado já deveria ter sido criada. Como não foi, houve uma negligência por parte dos prefeitos. Portanto,
eles não recolheram a contribuição previdenciária, não é? E ficaram responsáveis em pagar a aposentadoria pelo caixa do Tesouro. Essa foi a regra estabelecida lá atrás, não é? Com a criação da Rio Preto Prev, o atual prefeito, que também era prefeito à época, transferiu a dívida para a Rio Preto Prev. E, portanto, essa dívida, hoje, em valores atuais, é de 2,2 bilhões de reais. Isso até que ano, Carlos, esse valor? Não, em que ano se teria um colapso, vamos dizer assim? Esse estudo, ele tem como database 31 de dezembro de 2021. Né? Então, há pouco mais aí de 3 meses, não chega a 4 meses, que são de onde foi retirado esses dados. E assim, o colapso ele é iminente. Na verdade, a Rio Preto Prev hoje, ela paga benefícios com o que acumulou no passado recente. Ou seja, ela já arrecada menos do que ela paga de aposentadoria. É isso? Exatamente. Ela já está comendo o seu capital. Exatamente. O que você tem de contribuição dos servidores, contribuição patronal e a compensação do INSS, daqueles que trabalharam no INSS e estão se aposentando pela prefeitura, pela Rio Preto Prev, né, esse valor ele é inferior ao que se paga de benefício previdenciário de aposentadoria e pensão. Portanto, a situação já é dramática, né? A gente não precisa esperar o futuro para tomar qualquer iniciativa. E na visão dos conselheiros da Rio Preto Prev, qual seria a solução? Porque para o governo parece que a solução é a reforma da Previdência que já foi apresentada aos senhores no final do ano passado, no começo desse ano, não lembro direito, que prevê uma série de regras, aí, tempo de trabalho a mais, etc. Parece que para o governo essa é a solução. Para vocês? Veja, falando assim, em termos de legislação, jogando luz no que existe de regramento hoje, né? Quando você tem um déficit, você tem que fazer um plano de amortização. Isso está na legislação, portaria 464 do Ministério do Trabalho e Previdência, né? E o que acontece quando você faz esse plano? Você tem que mensurar um percentual que a prefeitura, um percentual em cima da folha de ativos, que a prefeitura vai repassar à Rio Preto Prev para amortizar, no prazo de 35 anos, o valor, né, desse déficit atuarial, ou rombo, como é mais popularmente conhecido. E o que acontece na verdade? Nós temos feito esse debate dentro do Conselho com uma resistência muito forte dos representantes do prefeito. Olha só, esse valor ele não nos surpreende, né? Esse valor vem crescendo desde que a Rio Preto Prev foi criada. Quando ela foi criada, no primeiro ano, já existia um déficit em valores da época de 230 milhões de reais. Não é? E esse valor só cresceu até hoje. E por que ele cresce? Porque os percentuais que o prefeito enviou para a Câmara e a Câmara aprovou dentro do plano de amortização, eles são insuficientes. Foi na época do Valdomiro, né, esse plano? O primeiro plano foi na época do prefeito Valdomiro Lopes, né, a Lei Complementar 369, né, que é até irrisório aqui, mas a gente precisa falar, né? Ela começou com 2% da folha de pagamento, né? Os vereadores aprovaram e o resultado está aí, né? Ou seja, a solução é a prefeitura pagar a dívida que ela tem. Ela não recolheu no passado, claro, não foi
o prefeito Valdomiro, não foi o prefeito Edinho, mas quando um prefeito assume a prefeitura, ele tem que honrar os compromissos passados, dos prefeitos passados. A solução é eles pagarem. Precisa pagar de uma vez? Claro que não. Esse valor, 2,2 bilhões, é superior à receita corrente líquida do ano passado, que foi de 1,9 bilhão. Né? Mas, né, como prevê a legislação, tem que ser pago ao longo do tempo, né, com valores que sustentem a amortização desse déficit, coisa que não vem acontecendo. O que tem acontecido em termos de amortização são a transferência de imóveis, né? Essa solução resolve? É assim, né? Digamos que sim e não, né? Por que sim? Porque quando você tem imóveis, como, por exemplo, a garagem municipal, que é um terreno que foi transferido para Rio Preto Prev, ou seja, num lugar valorizado, isso ajuda. Agora, o grande problema é quando se recebe um terreno na periferia da periferia, na beira de um córrego. Aí não resolve absolutamente nada. Na verdade, está transferindo um problema. Agora, é importante que a gente saiba que a Rio Preto Prev não é uma imobiliária, ela não tem expertise, ela não tem técnicos que se preocupam com a inserção de imóveis no mercado. A função da Rio Preto Prev é outra, não é? Então, isso também, né, cria mais problemas para serem administrados. Carlos, esses 2,2 bilhões, vamos dizer que a prefeitura fala, ok, vamos amortizar. Qual seria um valor ideal por mês ou por ano para se amortizar isso a um médio, até longo prazo, mas que esse déficit vá caindo? Olha, existe esse cálculo? Não existe nesse momento, né? Quem tem a capacidade técnica de responder isso é o atuário. Né? Nós temos um atuário contratado pela gestão da Rio Preto Prev e caso a gestão queira responder a sua pergunta, ela vai enviar para esse atuário que vai fazer esse cálculo. Não é? Isso é possível? É possível. Agora, o que acontece é que existe uma posição, digamos, política, mas não é política traço partidária, é uma posição de política traço previdenciária, né? De política pública previdenciária. O prefeito Edinho Araújo e, consequentemente, a gestão da Rio Preto Prev e seus conselheiros defendem, né, que a prefeitura não coloque dinheiro na Rio Preto Prev. Ou, tendo que coloque o mínimo possível. O resultado, evidentemente, é esse, né? Não poderia se esperar outra coisa. Você tem uma dívida, você não paga, com o passar do tempo, pode ser uma dívida de boteco, dívida nas Casas Bahia, onde for. Essa dívida vai aumentar. E é o que está acontecendo, né? Infelizmente, a atual administração tem esse posicionamento. O resultado, ele é assustador para agora, mas os efeitos dele também serão no futuro, porque assim, o que vai acontecer no futuro, não é? Quando todos os servidores que dependem desse recurso forem se aposentar, a Rio Preto Prev não vai ter como pagar. Já não tem atualmente. O que vai acontecer? O prefeito vai ser obrigado a retirar dinheiro do orçamento. Do tesouro ali, do caixa, né? Isso, e eu quero ser muito sincero aqui, né? Não quero esconder nada de ninguém, não. Vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da educação, da segurança, da limpeza pública, porque são valores astronômicos e não vai ter como inventar esse dinheiro. Pois é, eu até ia falar isso, porque toda a audiência que tem aqui na Câmara, a gente até teve uma audiência recente dos 20 anos da criação da Rio Preto Prev, os representantes do governo, em nome do secretário Jair, sempre falam, não, podem ficar tranquilo,
Porque por mais que acabe o dinheiro, o Tesouro tem que honrar. Então, o servidor em si nunca vai ficar sem aposentadoria. É tranquilo assim mesmo? Você até acabou de responder, né? Não, de forma alguma é tranquilo, porque assim, tirar dinheiro da saúde, isso é tranquilo? É tranquilo para quem? Nem para nós servidores, né? nem para quem à época estiver aposentado. Nós não queremos que tire dinheiro da saúde, dinheiro de vacinação, de remédio da população para nos atender. Tirar dinheiro da merenda escolar para nos atender. Ninguém quer isso. Né? Então, assim, é muito fácil, né, dizer, olha, fique tranquilos que se a Rio Preto Prev não pagar, a prefeitura paga. Bom, então a prefeitura tem dinheiro sobrando? Claro que não. O orçamento dela é enxuto. Né? Educação, saúde, né, que são os maiores orçamentos, segurança, enfim. E a própria folha dos ativos, que é enorme, né? Também, né? Aí por volta de 30 e 32, 33% do orçamento, né? Então, é uma loucura, é uma irresponsabilidade, né? Formular essa saída, né? Como também é uma irresponsabilidade apresentar como saída para essa crise criada pela administração a reforma da Previdência. É um culto à desonestidade. E por que eu falo isso? Veja, você paga para se aposentar e não paga pouco. Cada um de nós servidores, nós trabalhamos 2 meses do ano, praticamente 2 meses, para pagar Rio Preto Prev, não é? Bom, esse dinheiro não é suficiente. Claro que não é. É mal administrada. Tem uma perspectiva, não é, que é para aumentar o rombo, o déficit atuarial. Não é? Mas a reforma vai aumentar em 5 anos o tempo de serviço dos servidores, vai diminuir, na média, 30% na aposentadoria dele. Então, você paga para se aposentar com R$5.000. Todo mês é recolhido 14% do seu salário. Quando você for se aposentar, não vai ser 5.000, vai ser 4.300, 4.400. Né? Isso é desonesto. Vai cortar a pensão por morte pela metade, ou seja, você morrendo, o seu companheiro ou companheira vai receber metade do que você recebia como aposentadoria. E o mais interessante de tudo, né, na proposta que foi apresentada ao Conselho Municipal de Previdência. Com isso tudo, né, diminui o percentual de cobertura, o percentual que a prefeitura repassa a Rio Preto Prev para diminuir o rombo previdenciário, o rombo atuarial, diminui, cai para 13%. Então, assim, esse projeto, né, essa iniciativa, né, da administração, e primeiro a gente precisa deixar muito claro isso, né, o município não é obrigado a fazer. Né? Tenho visto o superintendente da Rio Preto Prev, né, falou isso em reunião, e está registrado, falou isso aqui na Câmara durante a audiência dos 20 anos, né? E eu o desafio, ele que me mostre na Constituição onde que está escrito que é obrigatório fazer essa reforma, não é? Ela não é obrigatória e isso precisa ficar muito claro. Ok. Bom, o que nós temos de concreto até hoje é a primeira reforma, uma reforma prévia ali já aprovada, aumentou as alíquotas de contribuição tanto do servidor quanto do ente patronal e também criou a previdência complementar. Essa previdência complementar pode ser a solução ou também só veio para tirar mais direito dos futuros servidores, porque eu acredito que dos atuais ninguém vai aderir a essa previdência complementar? A previdência complementar ela veio na expectativa de diminuir
o valor da aposentadoria dos futuros servidores, né? E isso nós vamos encontrar de forma nítida no texto da lei, né? Ninguém está enganando ninguém, né? O que as administrações, né, pensam, né, é que o servidor ele tem que receber o teto do INSS. Bom, esse é um pensamento, é uma forma de se governar, né, que nós todos podemos contestar. A partir de que ponto, né? Qual que é o nosso argumento, não é? Primeiro, o servidor público, na sua extensa maioria, aquele que recebe acima do teto do INSS, é um especialista, é um técnico especialista. Você não tem um motorista, né, e aqui com todo respeito à categoria dos motoristas, né, mas, por exemplo, você não vai ter um motorista ganhando acima do teto, né? Então, o que se busca é fazer um nivelamento por baixo. Quem perde com isso? A população. A população. Porque para que você tenha quadros com qualidade que possam responder às demandas da população, você precisa ter técnicos, né, com uma formação, com uma capacidade de demanda, de resposta, que atenda aquilo que está colocado. Quando você rebaixa isso, né, você fixa um teto, né, você vai ter dificuldades em ter técnicos, em ter quadros, né, qualificados que deem resposta, né? Então, é uma formulação, né, de uma política pública previdenciária e salarial, né, que em algum momento vai ser revista porque ela vai causar um grande estrago no atendimento às necessidades da população. Bom, a gente já tem até visto o reflexo disso na saúde, né? Médicos atrás de médicos pedindo exoneração, primeiro pelo teto salarial de R$12.000. A gente sabe que médico na iniciativa privada ganha muito mais que isso. E o resultado é aí filas e demora no atendimento. Então, tudo isso que o Carlos falou tem que ser bem pensado. Carlos, para a gente encerrar, e também um recado ao servidor, começou hoje a eleição do Conselho Fiscal, né, o Conselho da Rio Preto Prev, e fica aí a importância de todo servidor votar e votar bem, e que é o conselho que acompanha isso, é um conselho paritário, né, metade governo, metade trabalhador, e as eleições vão até o dia 12 de abril pela internet. Então, todo servidor aí já deve ter recebido mensagem de como votar e tudo mais. Queria só, Carlos, que você deixasse um recado aí sobre a importância do conselho, de todo servidor realmente votar com consciência aí nos futuros conselheiros. Veja, a legislação, ela coloca tanto o Conselho Deliberativo como o Conselho Fiscal num patamar, né, de importância muito grande, né? E os conselheiros são, na verdade, os olhos, os ouvidos e também a voz dos servidores municipais, né? Então, o fato de se participar desse conselho, tendo a responsabilidade, não é, de ouvir, de ver os documentos e, consequentemente, dar voz ao que está acontecendo lá, é de fundamental importância para que a gente tenha, no futuro, não é, condições de receber a nossa aposentadoria de forma tranquila e também, não é, e porque nós somos responsáveis, né, preservar o orçamento da prefeitura, não ter que mexer no orçamento da saúde, não ter que mexer no orçamento da educação, da segurança, da limpeza pública, enfim, nós não queremos isso. O problema que existe, ele tem que ser resolvido e é tarefa desses conselheiros, né, participarem e cobrarem, exigindo
uma solução para esse problema. Só uma dúvida que surgiu aqui, até me perguntaram, há algum tipo de ajuda federal ou até estadual para as previdências municipais ou não? O município tem que resolver com o seu próprio recurso de caixão? Não, isso é vetado em legislação, né? Não existe tipo nenhuma... uma emenda parlamentar para... Não existe essa possibilidade, né? Cada um no seu quadrado, né? Aliás, a União já tem os seus problemas, lá, né? O Estado tem o deles. Não faz o menor sentido, né, eles aportarem recursos para cá, né? Quem, na verdade, é o responsável e tem a obrigação é o prefeito municipal. O prefeito executivo. Outra dúvida que pintou aqui é aquele recurso do IPESP, aquela dívida milionária que o IPESP tinha, parece que o dinheiro já entrou ou ainda não? Na verdade, né, a prefeitura ganhou a ação, né, existe o crédito, né, só que até o momento não houve a transferência, né? É evidente que esse valor alto, né? Sim, ele está avaliado nesse momento em 230 milhões. E é importante saber que esse dinheiro é dinheiro que os servidores contribuíram no passado. Portanto, ninguém pode dizer, né, como alguns já disseram algumas vezes, que esse rombo é porque os servidores não contribuíram no passado. Não é verdade. Os servidores contribuíram no instituto que foi indicado pelo prefeito à época, que era o IPESP. E os recursos, né, ainda não chegaram, mas é tranquilo. Tranquilo. Está lá, chegará. Irreversível, já transitou em julgado no Supremo, Exatamente. STJ, né? Exatamente. Tá certo, gente. Tá aí o Carlos Henrique de Oliveira, conselheiro da Rio Preto Prev, falando aí das preocupações do funcionalismo em relação à Previdência Municipal e lembrando também a importância de todos votarem na eleição aí para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, né? São duas votações, um voto no Conselheiro Deliberativo, um voto no Conselheiro Fiscal e a gente aguarda aí também um posicionamento da Rio Preto Prev para a próxima semana. Obrigado, viu, Carlos? Estamos sempre Eu é que agradeço. Tá, então, Carlos Henrique de Oliveira. Bom, gente, vamos avançar aqui, porque vamos falar um pouco de coisa boa, porque depois de quase 2 anos de pandemia, com a restrição de funcionamento de bares, restaurantes, o distanciamento social, está de volta o tradicional festival Comida de Boteco, que nessa edição busca impulsionar a economia dos botecos, né? Muitos passaram por momentos bem difíceis, muitos deles fechando as portas aí ao longo desse período de restrição de funcionamento e agora, aos poucos, parece que a vida social vai voltando ao normal. Mas para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai conversar com a coordenadora do festival, a Bruna Barucelli ou Baruzelli, está aqui no Zoom comigo. Obrigado, viu, Bruna? Oi, tudo bom? Bom dia, obrigada a você por me convidar aí para participar. É Bruna Baruzelli. Baruzelli, tá certo. Ô Bruna, fala pra gente como que surgiu a ideia aí, que o mote desse ano é justamente, vamos prestigiar os botecos? Isso, a nossa campanha desse ano é o Boteco Vive, né? Então, a ideia veio de homenagear esses bares que se mantiveram firmes e fortes durante a pandemia, porque a gente sabe que a gente viu de perto de como foi difícil para eles, né? Então, essa foi a ideia de homenageá-los e trazer essa alegria desse ano de que seja um ano melhor, enfim. Que bom. Foram 2 anos, né, sem o Comida de Boteco, agora retomando esse ano. Quando começa e quais são as novidades desse ano, da campanha aí, Bruna? No ano passado a gente teve o Comida, mas ele foi diferente, ele foi no modelo híbrido, né? Por causa da pandemia. E esse ano volta normal. Ele começa dia 8 de abril, que é amanhã, e vai até o dia 1º de maio. Legal. E quais as novidades? Tem alguma, porque todo ano tem sempre um tema aí, uma comida específica. Esse ano tem alguma novidade? Esse ano a gente não tem tema, então os botecos eles não tiveram que usar nenhum ingrediente específico para fazer
o petisco deles, né? Então era tema livre. Mas esse ano a gente está com 3 novidades aí bem legais, que são os 3 desafios que os patrocinadores fizeram para os botecos. Então, a gente tem 2 desafios da Seara, um da linguiça calabresa e um da carne moída incrível deles, que é a carne moída vegetal. Então, os botecos que quiseram, né, eles foram desafiados a criar novos petiscos que tivessem esses ingredientes. Então, um com a linguiça calabresa, defumada da Seara, e o outro com a carne moída vegetal incrível deles. Então, os bares que tiverem aí, que vocês quiserem provar, vão estar com esses desafios. E também o da caipirinha perfeita da 51. Então, os bares que quiseram também, eles estão participando nesses 3 desafios. Muito bom. Eu vou pedir, a gente tem umas fotos, eu vou pedir para o Israel ir passando as fotos de alguns petiscos que a gente separou aí. E, ô Bruna, tem um valor, qual que é o preço médio e quantos botecos em Rio Preto estão participando da campanha desse ano? Esse ano a gente está com 16 botecos em Rio Preto. E o petisco do Comida de Boteco tem um valor específico, que é um valor fixo, né, de R$ 27. Então, todos os bares, durante o período do concurso, vão estar vendendo esse petisco do Comida de R$ 27. E aí, todo mundo que comer tem que votar, né, pessoal? Votem, deem a contribuição de vocês aí para o concurso. Mas os outros desafios não têm preço fixo, então eles puderam colocar o valor que eles quiserem. Muito bom. E aqui em Rio Preto nós temos quantos e quais botecos participantes? Deve ser um monte, não sei se dá para citar todos aí, mas A gente está com... Tem um site, né, que dá para acompanhar aí todos os... A gente está com 16 bares, são 14 em Rio Preto e 2 em Mirassol. Então, quem for de Mirassol aí também pode visitar. E aí, quem quiser olhar os nossos bares que estão participando, é só entrar no nosso site, que é www.comidadeboteco.com.br. Ô Bruno, além de Rio Preto, quais outras cidades do interior paulista participam? Parece que são poucas, né? Isso, são poucas. A gente está em Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto só, no interior paulista. E São Paulo, né? São Paulo. Algum motivo especial para Rio Preto estar nesse seleto grupo? Olha, não vou saber te dizer agora, mas eu acho que é porque é uma cidade que está se desenvolvendo bastante e é uma cidade que ela é centro de várias outras cidades por perto, então acredito que seja por isso. E tem uma vida noturna agitada aqui, né? Exato, tem muito bar, o pessoal gosta bastante, né? Maravilha. Ô Bruna, vamos repetir as datas então? Começa nesta sexta-feira, dia 8 de abril, o Comida de Boteco, então final de semana aí. Quem gosta de um boteco já pode escolher aí à vontade. Tem vários tipos, né? Tem desde o boteco mesmo até aqueles os mais elaborados aí. A característica principal dos botecos do Comida é que o dono esteja na frente do negócio. Então, desde que tenha isso, né? A gente tá com vários botecos diferentes. O bom é que dá para todo mundo conhecer o que gosta e até conhecer de tudo, né? E aí a eleição como é que funciona? Você participa ali, você come o petisco, aí você vota, como é que funciona? Aí é eleito o petisco da cidade e depois disputa um campeonato nacional? É assim, a gente elege o melhor boteco e não o melhor petisco. Então, a votação ela é em 4 quesitos. O petisco, que vale 70% da nota, depois valendo 10% cada. A gente tem o atendimento, bar e temperatura da bebida. E aí a votação ela é feita tanto pelos jurados como pelo público. Então todo mundo que for ao bar e comer o petisco pode votar com a cédula de votação lá. E a gente tem os outros 3 jurados ocultos que vão aos bares também provar. Os bares não sabem quem são esses jurados. E aí a votação do público vale 50% da nota final e dos jurados vale os outros 50%. Legal, gente. Tá então a Bruna Baruzelli, ela que é coordenadora do Comida de Boteco, falando aqui com a gente sobre essa campanha. Esse não é bem uma campanha, é um festival, né? Começa nessa... É um concurso. Um concurso, isso. Começa nessa sexta-feira, dia 8, e tem muito tempo aí para o pessoal conhecer todos os botecos que estão participando. Bruna, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa e quem quiser acessar o site, é só entrar aí no Google, põe Comida de Boteco ali que não tem erro, né?
E aí no nosso site dá para ver tanto os botecos e quais são os petiscos que estão participando. Então dá para vocês escolherem qual petisco vocês querem provar primeiro, enfim. E visitem, gente, votem para a gente fazer um concurso muito bom aí. É isso aí, vida longa aos botecos, né, Bruna? Obrigado. Obrigadão, viu? Valeu, tchau, tchau. gente. Tá aí, tchau, tchau. Valeu, Bruna. Bruna Baruzelli, coordenadora do Comida de Boteco, que começa nesta sexta-feira, dia 8. Bacana, isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite. E amanhã, às 7 horas da manhã, lembrando que fica para sempre nas nossas redes sociais, tanto lá no YouTube, fica lá no nosso canal TV Câmara São José do Rio Preto, e também no nosso Facebook Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Você pode também enviar mensagens aí para a gente com sugestões de reportagem, de pautas, de entrevistas e tudo mais. Está aí o nosso número, 991637905. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre o Legislativo, só acessar o nosso site riopreto.sp.leg.br. Você encontra todos os projetos em tramitação aqui na Câmara, as pautas da ordem do dia, das sessões, os eventos que vão ser realizados e tudo mais. E se você quiser fotos aqui da Câmara Municipal, tem o nosso Instagram e também o nosso Flickr. Você encontra tudo lá certinho. Esse programa teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Eude Russo e Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Só lembrando, hoje, 7 de abril, é dia do jornalista. Parabéns para todos os jornalistas aí pela data. E a gente termina por aqui. Vou pedir para o Israel terminar com as fotos aí dos petiscos. Está chegando a hora do almoço, que já dá uma fome. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.